vai dar continuidade ao nosso conteúdo ondulatório, né? A gente vai ver agora, que ficou faltando, fenômenos ondulatórios. Superposição e interferência. Então, a interferência, gente, consiste na superposição de duas ondas no espaço. Esse fenômeno pode ser classificado como construtiva e destrutiva, viu? Justamente é a onda na superfície da água, recepção de sinais de rádio e de televisão. Então, falando de interferência, vocês já notaram, né? Vocês pegando, colocando um celular em cima da mesinha do telefone, vai acontecer o quê? Vai chiar, né? Vai ter uma coisa estranha, é isso? Então, tá acontecendo o quê? Justamente a interferência. Então, as ondas são pulsos que se propagam no espaço de forma periódica. E quando duas ondas se superpõem na mesma região do espaço, ocorre a interferência, que resulta em outra onda com intensidade diferente, tá bom? Então, eu quero dizer a interferência construtiva. Na interferência construtiva, nela, uma onda reforça a outra, né? Uma onda reforça a outra, o que resulta em uma outra maior que a da de origem, ó. Uma está reforçando a outra, ou seja, elas se encontram e delas surge uma onda maior, ok? A onda resultante da combinação de duas ondas tem uma amplitude resultante dada pela soma das amplitudes, é como se fosse A1 mais A2, porque justamente é quando duas ondas se encontram, resulta numa maior. E nisso aqui a amplitude que fica aqui, né? Então aqui fica o encontro também das duas amplitudes, que será justamente a soma A1 mais A2. E depois disso, elas voltam para os seus lugares de origem. Estão observando? Né? Ok. E na destrutiva? Na destrutiva ocorre quando duas ondas que se encontram têm fases diferentes, ó. Estão vendo aqui? Aqui é a crista, aqui o vale, né? Então não tá igual como a construtiva. Então tem vales diferentes, de forma que uma aniquila a outra. Como elas têm fases diferentes, ao se encontrarem, elas se anulam, tá bom? Então elas se encontraram, elas se anulam, tá bom? Porque elas têm fases diferentes. Aqui na construtiva não, tem fases iguais, né? Quando duas ondas se encontram. Tudo bem? Tudo bem? Então a interferência é isso. Então ocorre muito no nosso dia a dia interferência, né? Ou superposição. Aí, né, eu dou o exemplo da mesa do telefone, colocando o celular em cima dessa mesa. Há algo diferente que acontece, tá bom? Agora, reflexão, né? É quando a onda incidente em um meio encontra um meio com característica diferente e retorna voltando a se propagar no meio inicial, né? Na reflexão, gente, da onda, né? Ela, ou seja, incide e se propaga, né? Incide, reflete. A da luz pode ocorrer diante do espelho, né? Do espelho plano, né? Isso, numa superfície rugosa, mas ocorre a mesma coisinha, bem parecido com a da onda, né? Ela sempre tem que retornar. No caso da luz, ela incide e volta, né? Para justamente ocorrer a reflexão.
Esse caso também, ó, quando a onda incidente em um meio encontra um meio com características diferentes, retorna, né? Aí, nesse caso, Bianchi, a extremidade solta, não investe o pulso. Já na extremidade fixa, né, investe o pulso, né? Tá aqui, ó, o que aconteceu, ó, porque ela tem essa extremidade. Então, ela sempre está interferindo nesse encontro. Reverberação, né? Então, tem na parte da reflexão, ocorre a reverberação quanto o eco. O eco sempre a gente vê muito no nosso dia a dia. A reverberação ocorre em recinto fechado, é uma superposição de onda sonora refletida nas paredes ou no teto, sem que possa se observar a formação do eco, né? Porque a distância dela é menor que 17 metros. Já o eco não. O eco, ocorre muito em já sinto não muito fechado e quase aberto, tipo na floresta. Na floresta pode ocorrer o eco, ou seja, a onda vai e volta. Ocorre 2 vezes, ida e volta, viu? É uma reflexão do som em obstáculo a mais de 17 metros. Então, menos de 17 metros não ocorre esse eco, então chamado de reverberação. Já o eco não. É na montanha, né? Tem a parte um pouco fechada por causa das árvores. Pois é. Então, o eco, ele volta, ele volta o mesmo local inicial. Ele vai e volta, tá bom? O eco, ele é refletido aos nossos ouvidos após de um tempo de 0,1 segundo, tá bom? Então, isso acontece o eco. A refração, né? A refração ocorre quando a onda incidente em um meio encontra outro meio com características diferentes e o atravessa, incidindo sobre ele. Isso acontece ao passar de uma onda grossa para a onda fina e vice-versa. E tem como resultado outra onda refletida, né? Então, a refração, ou seja, é quando incide no meio e se propaga em outro meio, quer dizer isso, tá bom? Aqui diz, né, em relação à onda, uma corda grossa para corda fina, né? Porque vai ter uma onda X. Né? Então, vai ter diferente, se incidir e se propagar em outro meio. A difração. A difração em si é quando contorna obstáculo. É um fenômeno que consiste em uma onda contornar obstáculos. O som se difrata mais que a luz. O som grave se difrata mais que o agudo. A luz vermelha se difrata mais que o violeta, né? É difração de onda. Aqui eu acho que eu dei já exemplo lá na escola. Tive que ter um muro, né? Eu tô na escola e a pessoa lá fora. Aí eu falo, fulano, traz o livro de física amanhã, ele vai me ouvir ou não? É claro que sim, é óbvio que sim que ele vai me ouvir, porque a onda contornou o obstáculo. Então, tipo assim, ele foi por cima do muro, né? Porque tem essa parte livre, então contornou sim o obstáculo, né? Mais que tenha um muro, mas consegue sim me ouvir. Não com muita intensidade, mas consegue me ouvir sim. A polarização. A polarização, viu? Primeiramente você tem que saber que ela ocorre em ondas transversais, tá bom? É um fenômeno que só ocorre com ondas exclusivamente transversais, quando estas inicialmente vibram em várias direções, passando a vibrar apenas uma direção. Então, aqui é uma onda não polarizada, né? Vocês estão vendo, ela está em várias direções,
Então, para ela ser polarizada, ela tem que ir só em uma única direção, como vamos colocar aqui nesse exemplo, viu? E não como esse. Então, nesse caso aqui, a onda não polarizada. É como se fosse, eu refiro como se fosse uma peneira, né? Uma peneira, né? Onda não polarizada. Então, após passar tipo uma peneira, como eu tô falando, ocorre ela polarizada, tipo um filtro. Tipo não, é um filtro, ok? Então, ocorre através de, exclusivamente por ondas transversais. Vamos falar aqui da ressonância, né? A ressonância ocorre quando a frequência da onda, o estímulo externo, for igual à frequência de oscilação do sistema, ou seja, frequência iguais. Aí vocês perguntam, professora, por que a ponte balança, treme, né? Mas é porque se ela não tremer, ela cai. Os estudiosos, muitos estudiosos falam nisso, a nutrimeira, ela cai. Porque justamente vai encontrar o que? A frequência da força externa, do estímulo externo, quando o do sistema, viu? Ou então do sistema. Aí bem aqui tem um exemplo, né? Que ocorreu com essa ressonância, né? Com essa ponte, com essa ressonância que a gente está falando, né? A ponte de Tacoma caiu em 1940, após sofrer intensas rajadas de vento. Ok? Pois é, gente. Pois obrigada, viu? Espero ter ajudado. Beijo.